Pessoal, melhor do que debates bíblicos é meditar nos próprios versículos da Bíblia, né? Os debates, eles são importantes. Cabe ressaltar que muitas vezes a gente não entende certas questões da Bíblia e ficamos presos em debates assim que não tem muito significado, né? Eu sempre falo, vai debater a questão do sábado? Aí eu faço a seguinte pergunta: há uma só fé e um só Espírito. Como que 99% da igreja não crê que devemos guardar o sábado como os judeus faziam, né? E só 1% ou menos que isso crê, se nós temos uma só fé e um só Espírito. Por que o Espírito Santo não nos convenceu dessa verdade, dessa, entre aspas, suposta verdade? Por que ele nos convenceu ao contrário, de não guardar? Até porque o sábado em Israel é diferente, cai em diferentes datas da semana, tá? Isso é só um dos pequenos embates, né? Porque o nosso calendário é romano, os deles, a hora lá é diferente, o dia é diferente, é tudo diferente. Você acha que quando Jesus chama, ele disse assim: Pai, graça te dou que escolhesse os pequeninos, né? Que não tinha nada, os pequeninos somos nós, os pequeninos na vida. Olha os discípulos que Jesus escolhe, pescadores, pessoas simples. Olha o rebanho de Jesus, completo de pessoas simples. Depois, então nós temos uma igreja que depois que começam a surgir personalidades que são nobres, tá? Então o debate é assim, importante, mas às vezes a gente não tem o domínio do hebraico, não tem o domínio do grego. O que a gente faz? A gente pega comentários bíblicos de PhDs em teologia, que vão fazer tudo dentro de um contexto, para a gente poder saber exatamente o significado daquela palavra. Mas isso não significa que o cristão simples, qual é aquela pessoa que ouviu a palavra, que Deus não deu capacidade para essas pessoas, tá? Porque no que diz respeito à nossa fé, Jesus nos capacitou, né, e nos mostrou palavras simples e transparentes. Você percebe que algumas profecias de Jesus foram cumpridas literalmente, como montar num filhote de jumento, né? As palavras de Jesus na Bíblia são simples, são palavras de ensino, qualquer pessoa pode compreender. Por quê? Porque é um evangelho que foi feito para os simples, tá? Apesar de ter matérias um pouquinho mais difíceis, mas ele foi feito para os simples. E o Espírito Santo nos capacita a crescer na graça e no conhecimento. Então, o que é pregado aqui no Brasil pode ser compreendido em qualquer canto do mundo, porque o Espírito Santo é só um. A verdade é só uma. Você consegue compreender, tá? E às vezes eu falo assim, cara, para vir conversar com o cristão, tem que ter fé, tá? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Olha que coisa interessante. O mundo se rege por uma razão. A fé, ela não está ligada a essa razão. Porque pela razão e pela lógica, nossa fé seria uma loucura. Como é que eu vou crer num Jesus que eu nunca vi, num Deus que eu nunca vi, nos anjos, demônios, personalidades bíblicas, eu tenho certeza que existiram? Como é que eu vou crer sem nunca ter visto? Tá? Porque existe a profecia que Deus escreveu no coração do homem as suas leis. Então eu vou botar aqui umas declarações bíblicas fortes, aonde você prova que Jesus Cristo é Deus. Existe alguma palavra que afirma nitidamente? Quando você disser essa palavra, vai ter gente que vai falar assim, vai chegar um ponto e falar assim que não crê no Novo Testamento. Fica difícil, né? Debater com essas pessoas. Porque eles querem trazer argumentos bíblicos e não querem que a gente use os nossos argumentos bíblicos. Romanos 9,5. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Outra declaração do próprio Paulo, né? Lá em Hebreus 1, só para concluir aqui, por meio de quem também fez o universo. Fala que Jesus também estava lá na criação do universo, tá? Filipenses 2,10. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra.
Olha como é que a outra declaração de Paulo, 1 Coríntios 15, 27, para você não achar que Deus também se dobra diante de Jesus. Sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, exceto o próprio Pai. 1 Coríntios 15, 27. Ou seja, tudo é sujeito aos pés do Jesus Cristo, né? Menos o Pai. Tá? Em Marcos 3, 7, os demônios confessam: eu sei que tu és o santo de Deus. Os próprios demônios confessam isso. Hebreus 1, 2, Jesus fez o universo. Versículo 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E 6, versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Né? Olha aqui que a declaração que Jesus faz em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então eu vou fazer um outro vídeo só para falar disso aqui tudo novamente, tá? Porque essas declarações são aquilo que dá força para quando você for num debate, tá?